por 2 cirurgias, né, bem recentemente, e segundo os médicos, tinha dado uma melhora. O que aconteceu? Qual foi a causa da morte? Já se sabe? Exatamente, os médicos inclusive chegaram a comemorar, eles estavam otimistas porque ele realmente apresentou esta melhora, mas infelizmente de ontem para hoje ele acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Ele lutava desde o último dia 16, depois que sofreu um acidente gravíssimo no aterro do Flamengo na zona sul do Rio. Desde o início o quadro dele era muito complicado, passou por várias cirurgias, o corpo inclusive deve ser enviado para o ML por ele ter tido muitas fraturas, muitos traumatismos durante este acidente. Mais tarde, a família deve divulgar o local do velório e do enterro do ator de apenas 42 anos. Voltamos à redação do Fala Brasil. Carla, nós continuamos com você. O fato é que ninguém esperava, como a Roberta disse, que a morte fosse acontecer. As notícias mais recentes sobre a saúde dele é que ele continuava internado em estado grave, teria feito 2 cirurgias e essa é a imagem do acidente. O carro dele é aquele da direita, o carro branco. Ele está muito em alta velocidade, acima do limite permitido no aterro do Flamengo. Aí ele cruza todas as pistas, sobe o canteiro e bate. O carro ficou num estado muito complicado, ele ficou preso às ferragens, foi retirado, imobilizado e levado para o Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, que é o hospital para onde são levados os casos mais graves de urgência no Rio de Janeiro, por estar bem centralizado ali. Inclusive, é uma curva difícil, né, de se fazer. Quem mora por ali diz que realmente sempre passa por algum tipo de problema, por isso que é importante reduzir a velocidade nesse momento, né? Mas, infelizmente, ele estava em alta velocidade, estava sozinho, né? Exatamente, Roberta. O aterro do Flamengo é uma região que não tem semáforos, então muita gente até caminho para o aeroporto. Muita gente acaba acelerando para poder chegar mais rápido. A gente não sabe para onde ele estava indo, se era o aeroporto mesmo. Infelizmente, o ator jovem, 42 anos, fez participações importantes em filmes como Tropa de Elite, em várias novelas da Record. Era um talento promissor, ainda com muita carreira pela frente. Sempre que a gente fala da perda de um jovem, né, 42 anos, hoje em dia muito jovem, é muito difícil. Principalmente um ator que participou de grandes emissoras, de grandes novelas, era um ator querido. Sem dúvida alguma. A gente, inclusive, continua, né, com a Carla Chaves, que está no Rio de Janeiro. E até, Carla, a gente queria saber se os amigos, né, os atores, colegas de profissão, já se pronunciaram. Alguém, inclusive, já chegou a ir até o Hospital Miguel Couto? Na verdade, apesar da morte ter sido por volta de 5h50, 6 horas da manhã, a notícia só foi divulgada agora pelos familiares, acabou pegando todo mundo de surpresa. Com certeza, daqui a pouco, muitos amigos, até porque todos estavam nessa torcida pela recuperação do Caio, né, devem se dirigir tanto para a casa dos familiares quanto também para o próprio Miguel Couto, onde havia essa luta, essa batalha que ele estava travando já há alguns dias. Mas, como eu disse, notícia que pegou a todos de surpresa, porque estavam contando com uma recuperação. A última cirurgia que ele passou foi na mão e a mãe dele chegou a comentar que ele estava reagindo muito bem, o otimismo tinha aumentado e infelizmente de ontem para hoje o quadro se complicou muito e ele acabou não resistindo. A gente estava comentando, a Roberta perguntou dos amigos dele, tinha muitos amigos, né, muitos atores. E como ele perdeu muito sangue, ele teve que passar por diversas transfusões, recebeu diversas bolsas de sangue. E aí estava sendo feita uma campanha na internet, né, Carla, pedindo doação de sangue. Esse, de novo, a gente mostra a todo momento a imagem do carro. Ainda não se sabe por que ele estava numa velocidade acima. Você vê que os carros ao lado estavam, se não me engano, no aterro do Flamengo, o máximo é 90 por hora. Eu queria até confirmar isso. Ele parecia estar acima da velocidade. Exatamente. E aí ele teve uma hemorragia, não é, Carla? Por conta dos traumas, que foram diversos, né? Exatamente, e isso foi o que complicou mais a situação do ator, controlar esta hemorragia antes mesmo de conseguir fazer qualquer tipo de cirurgia, estabilizar o ator para que essas outras cirurgias pudessem ser feitas até em relação aos outros traumas. E confirmando exatamente no aterro do Flamengo, a velocidade é de 90 km por hora, não tem sinal, não tem faixa de pedestre ali no local, então nas curvas é realmente importante que o motorista reduza a velocidade, porque algumas curvas são bem fechadas e aí, como a gente consegue ver nas imagens do acidente, ele realmente perdeu ali totalmente o controle do carro e acabou batendo muito forte. O carro ficou praticamente todo destruído e ele passou até um tempo preso nas ferragens até conseguir ser resgatado e encaminhado para o hospital. Como a Carla